Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. Considerando o equilíbrio, ou seja, essa reação já se encontra balanceada e se encontra em equilíbrio. Verifica-se que a constante de equilíbrio dessa reação química varia quando se altera. Pois muito bem, o que temos aqui? Uma reação. Aí você vai falar, caramba, e agora? O que eu penso? Primeiramente, pessoal, vamos montar a constante de equilíbrio. Vamos fazer a interpretação para montar a expressão de constante de equilíbrio dessa reação. Então, constante de equilíbrio nada mais é que o quê, né? Ela vai ser exatamente isso daqui. É constante de equilíbrio é a nossa concentração dos produtos dividido pela concentração dos nossos reagentes, certo? Então, nós temos exatamente isso. Então, vamos montar. Constante de equilíbrio é igual. Nós temos que avaliar nesse caso aqui, pessoal, os estados físicos, tá? Onde constante de equilíbrio em termos de concentração só entra aquoso e gasoso. Vou até colocar aqui, ó. Então, na minha constante de equilíbrio em termos de concentração, é aquoso e gasoso. Enquanto na minha constante de equilíbrio em termos de pressão, só entra gasoso, tá bom? Se quiser, a gente pode colocar até entre parênteses aqui para ficar mais visual, tá certo? Então, pessoal, tudo que for sólido e líquido não entra. Mas nós temos sólidos aqui, não temos? Nós temos o ferro, que é sólido, e a magnetita, que é Fe3O4. É a junção dos dois óxidos de ferro que nós temos, óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3. Nesse caso, pessoal, tudo que for sólido, ele possui uma concentração constante, ou seja, ela a gente considera igual a 1. Então, tudo isso daqui vale 1. Tudo que for sólido, tá? Então, não vai ficar exatamente isso daqui, ó. 1 vezes concentração de H2 elevado à quarta, né? E 1 vezes concentração da água, que a água está no estado gasoso, então a gente considera ela. Se estivesse no estado líquido, seria a mesma coisa, tá? Seria igual a 1. Tá vendo que 1 dividido por 1 não é 1? Então, a minha constante de equilíbrio... Opa, deixa eu melhorar esse K aqui. A constante de equilíbrio em termos de concentração não vai ficar aqui, ó. H2 elevado a 4 dividido por elevado a 4. Essa é a nossa constante. Só que o que a gente tem que avaliar aqui? Pois muito bem, o que altera, né, esse equilíbrio? Qual que é um fator externo que pode alterar esse equilíbrio? Nós sabemos que concentração de ferro e concentração da nossa magnetita não vai ser. Por quê? Porque é constante eles, tá vendo? Porque é sólido. Então ele não vai alterar. Então aqui, ó, D e E a gente anula. Agora ficamos com 3 alternativas, tá? Nesse caso, pessoal, nós temos a pressão na A, não temos? Nesse caso, lembre-se, lá no conceito inicial, pressão, o fator externo, né? O fator que influencia, desloca o equilíbrio. Quando a gente está falando de pressão, quando a gente aumenta a pressão, a gente sempre vai deslocar para o lado que tiver menor quantidade em mols de gás. Porque pressão a gente só consegue fazer em gás, a gente não faz nem aquoso, nem sólido e nem líquido, certo? Só que nesse caso, nós temos quantos mols aqui de água? Não temos 4 nos reagentes? E no produto, nós não temos 4 mols de gás hidrogênio? Então, se nós colocarmos a pressão, para qual lado que ele vai variar? Para qual lado que ele vai deslocar? Para nenhum dos dois. Por quê? Porque eu tenho a mesma quantidade de mols em forma de gás, tá? A gente sempre tem que pensar o gasoso na soma. Eu tenho 4 mols de gás no reagente e 4 mols de gás no produto. Então, a pressão a gente não considera, tá? E eu já vou pular para C. Por quê? C, o volume. Se nós alterarmos o volume, se nós tivermos 500 litros ou 1 litro, nós vamos variar
essa reação? Não, não importa. Claro, também a gente não vai fazer em 0,1 ml, né, dessa reação, mas assim, se a gente colocar 1 litro para 500 litros, essa reação vai acontecer. E os gases vão ocupar todo o espaço do, do recipiente, mas não vai alterar. O volume não influencia nesse caso, tá? Porque também vamos considerar a quantidade de volume pode alterar a quantidade de pressão. Quanto menor o volume, a gente pode considerar maior a pressão. Lembra lá em gases? Só para a gente ter essa ideia. Porque não vai influenciar. Se aumentarmos a pressão, a reação vai acontecer de qualquer jeito, porque temos 4 mols no reagente e 4 mols no produto. Então, a única alternativa que sobrou foi a alternativa B, porque sim, a temperatura vai influenciar. É a única coisa. Eu vou favorecer ou, né, favorecer no sentido direto ou favorecer no sentido inverso, que ele não está falando aqui se é uma reação exo ou endotérmica, tá? Então, a única coisa que sobra é a temperatura. Certo, pessoal? É um exercício extremamente conceitual. Eu montei a constante de equilíbrio, não tinha necessidade, mas eu só montei pelo fato de quais são as substâncias que nós temos que analisar, porque sólido não vamos analisar elas. Tá legal, pessoal? Então, sem mais delongas, se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que é importante, assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês, tá? E se você chegou até aqui no vídeo, coloca aí também nos comentários, hashtag exatamente química ou hashtag constante de equilíbrio. Tá legal, pessoal? Então, é claro que eu só tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é muito importante, faz com que o canal cresça, porque o YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Tá bom, pessoal? E se você tiver alguma dica, alguma curiosidade que também é legal, algum assunto que vocês queiram que eu fale aqui, coloca nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já começo a fazer a gravação dos vídeos, eu começo a roteirizar para aqui para vocês. E claro, a gente vai aumentar cada vez mais a comunidade exatamente, trazendo conteúdo de qualidade. Tá certo, pessoal? Conto com o apoio de vocês. Então, aquele abraço. Valeu!